Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre apêndice lateral esquerdo novamente. O assunto que a gente tem hoje é um assunto muito interessante porque ele era uma contraindicação absoluta ao fechamento e hoje em dia está virando uma indicação ao fechamento, que é a oclusão do apêndice lateral esquerdo com trombo. Aqui, infelizmente, nós não vamos poder ter o Raul com a gente, porque ele teve que viajar, e então eu vou dividir essa moderação com o Enio, para quem eu passo a palavra. Fala, Enio. Obrigado, Chamir. Boa noite a todo mundo. Obrigado pela participação em mais um webinar do BSS aqui. Como disse o Chamir, é um assunto relativamente novo, mas a gente acha que é uma indicação que vai ganhar corpo. E hoje a gente conta com um painel bem bom, um painel experiente, doutor Adriano Dourado, de Salvador, doutor Carlos Gordilho, de Recife, doutor Marden Tebet, de São Paulo. E como palestrante, o Ayrton, o Gabriel Camargo, do Rio, para radiologia, e eu chamei, vamos mostrar dois casos que a gente fez. Então, como de costume, é para ser um negócio bastante interativo. Por favor, podem interromper, façam bastante perguntas no Q&A, no bate-papo. A gente é para ser completamente informal, como é o BSS sempre, né? Então, eu gostaria de já começar chamando o Dr. Ayrton Arruda, que todo mundo conhece, lá de Vitória. E o Ayrton vai falar sobre o fato disso ser ou não uma nova indicação, vai mostrar as revisões de literatura. Ayrton, por favor, assuma. Um prazer estar aqui com todos os grandes amigos do BSS, mais os painelistas, como o Enio falou, que tenho certeza que vão contribuir muito aí nesse tópico. E para falar de um tema que eu acho que é bastante palpitante, bem interessante, que é a oclusão do apêndice atrial com trombo persistente, se isso seria uma nova indicação do procedimento. Isso aqui é de notório saber dos senhores, mas não custa lembrar, não é, que a FA, os pacientes com FA têm 5 vezes maior risco do que AVC. Grande maioria, 87% desses AVCs são tromboembólicos e 90% desses trombos surgem no apêndice atrial esquerdo. Também nunca é demais lembrar que o pilar da prevenção do AVC nesses pacientes com fibrilação atrial continua sendo a anticoagulação oral, quer que seja com varfarina ou com os NOACs. E também lembrar que 1/3 desses pacientes, ou pelo menos 1/3 desses pacientes com FA e alto risco de AVC, eles não recebem essa profilaxia adequada ou eficaz na prática contemporânea, e isso seria um nicho para oclusão de apêndice atrial. Então, o fechamento percutâneo do apêndice é uma alternativa muito atraente para a prevenção desses eventos tromboembólicos em pacientes, claro, de alto risco e que são tidos como inelegíveis para anticoagulação oral ou inelegíveis ou que tenham falhado essa anticoagulação oral. A pergunta que vem é: e o que fazer quando nós temos trombo no apêndice atrial esquerdo? Isso é uma situação que, aparentemente, na nossa cabeça é incomum, mas não tanto. Quando a gente olha a prevalência do trombo no apêndice atrial esquerdo em pacientes com FA, em não anticoagulados, chega de 5% a 27%, em anticoagulados, se não tiver com INR, isso é estatística da época do Marevan, pode chegar até 8%, já com os NOACs ou com INR bem controlado, isso é abaixo de 12% na maioria das séries. Como o Chico chamou a atenção, a presença de trombo no apêndice atrial esquerdo classicamente contraindica não só o fechamento percutâneo do apêndice atrial esquerdo, ou contraindicava, mas também a ablação de FA, cardioversão química ou elétrica, até mesmo valvuloplastia mitral, em que você tem que ou o procedimento que você tem que manipular o átrio esquerdo, né? Então, algumas implicações ou algumas coisas que a gente abstraiu para poder preparar essa apresentação. A primeira delas é que existem poucos relatos na literatura mostrando o fechamento percutâneo do apêndice atrial esquerdo com trombo persistente. Outro dado que é bem interessante e que até me deixou curioso é que em 1/3 dos casos, e alguns vão dizer apenas 1/3 dos casos, esse apêndice atrial foi ocluído
após a colocação de dispositivos de proteção cerebral, né? Que é no exterior, com os novos, que têm uma proteção maior, aqueles dispositivos para carótida, usado no manuseio de estente carotídeo. Lembrar que não tem nenhum dispositivo aprovado hoje em dia para o uso clínico que proteja toda a circulação cerebral e, ao mesmo tempo, a circulação sistêmica. A gente já tem alguns testes bem interessantes no mundo do TAV, mas na prática clínica, rotineiramente, ainda não tem. Isso nos faz pensar que nós deveríamos usar nessas situações dispositivos de oclusão que segurassem o trombo dentro do apêndice, que sepultasse, literalmente sepultasse o trombo dentro do apêndice em casos selecionados, e a gente vai ver que casos são esses. En passant, eu vou mostrar para vocês aqui uma discussão bem rápida sobre dispositivos de proteção cerebral. Será que vale a pena usar ou não e quais eu deveria usar, né? Aqui, classicamente, nós vamos buscar os que são empregados para TAV, que o ano que vem nós acho que provavelmente vamos ter o Sentinel, ou vamos usar os dispositivos de proteção de carótida, para carótida direita e esquerda, os aprovados para uso clínico na nossa prática rotineira, que os senhores conhecem, né? E aqui é só uma brevíssima mesmo citação desse Sentinel, lembrando que ele é 6 French e que ele pode ser, ele protege o tronco braquicefálico nessa porção, e a outra porção se estende, que atravessa a crosta da aorta, entra na carótida esquerda, né? Então, ele dá uma proteção parcial, nem protege as artérias sistêmicas, tampouco as vertebrais. A mesma coisa para esse William, mas aí já tem da Edwards, a Wimble X Umbrella e esse Trigard, que daria full protection, sendo posicionado na aorta ascendente ou arco aórtico, que estão em testes. Mas aqui está algo que é um pouco desanimador. Isso para TAV, eu não posso extrapolar isso para apêndice. Nessa meta-análise realizada agora em 2021 no American Journal of Cardiology, incluindo a série de pacientes com diferentes dispositivos, não houve diferença nos grupos com ou sem proteção que fizeram TAV com relação a AVC devastador, AVC não debilitante, o volume da lesão na ressonância, é aqui uma tendência em alguns estudos a uma proteção por esses dispositivos, e novas lesões isquêmicas. Quando a gente pega no pool dos estudos e vê todos os tipos de AVC, a gente vê que esses dispositivos para TAV, que tem um mecanismo diferente de debris, não de trombo, isso não parece até o presente tão eficaz assim. A gente precisa de dados mais robustos, né? Embora seja intuitivo. Para carótida, tem um número maior de pacientes, um tempo maior de estudos, e aí tem essa meta-análise do grupo coreano de neurocirurgia, que mostra que proteger a carótida durante implante de stent reduzem até 47% os eventos cerebrovasculares. Bem, depois desse parênteses, a gente volta num tópico que o Gabriel vai detalhar mais, e aqui é muito rapidamente, como é que eu faço o diagnóstico com eco, com tomo. Com eco eu tenho uma sensibilidade muito boa, de 93% a 100%, o eco transesofágico, especificidade de 99% a 100%. Aqui uma cortesia do amigo Bruno Isoton, um trombo enorme que saía do apêndice atrial esquerdo e entrava dentro do próprio átrio, e em caso de dificílimo manuseio, mas por sorte é um paciente com FA valvar que ia ser operado também. A tomo, o Gabriel também deve detalhar, tem uma sensibilidade e especificidade boa, principalmente quando faz uma fase contrastada tardia, que chega a 99% e 100%, respectivamente. Cortesia aqui da Ariane, mostrando um trombo distal, que esse é um foco, talvez, do nosso tratamento, trombo do meio ou trombo distal. Aqui a gente pode fazer uma reconstrução, uma impressão em 3D do apêndice atrial, localizar o trombo e fazer um planejamento. Se tiver trombo muito próximo à via de saída, tentar mudar a anticoagulação, modificar esse aspecto do trombo antes de partir definitivamente para a oclusão. Aqui um trombo que é um pouco mais ameaçador, que ele quase tem uma protusão também para o átrio esquerdo, seguido pelo Zé Guilherme, que citou que foi aluno de mestrado do Gabriel. Mas a parte final aqui, que talvez valide esse nosso pensamento de colocar
a presença de trombo como indicação para a oclusão seria a validação em estudos clínicos. E aí o nosso grande problema, tem que pegar uma lupa para achar esses estudos. E a melhor maneira talvez seja através de revisões sistemáticas e registros, já que a gente não tem estudo ainda randômico desenhado especificamente para isso. Em 2020, o grupo de eletrofisiologia publicou essa revisão sistemática no JACC Electrophysiology. Aqui, a primeira indicação desses pacientes que tinham trombo no apêndice eram pobres candidatos ou que não toleravam anticoagulação, de 65%, ou que mesmo com anticoagulação efetiva, 35% tinham trombo no apêndice atrial esquerdo. O que eu chamo a atenção dos senhores? A grande maioria, 93%, foi tratado com trombo distal no apêndice. Então, a primeira lição que chega desses estudos é que trombo distal talvez seja um candidato muito bom. Outro é que 60% tinha trombo organizado, não impede que trombo fresco, dependendo da localização e da técnica, você possa tratar. Nesse estudo, ele usou alambre em 9% e outros dispositivos. Chama a atenção que alambre é um dispositivo talvez mais jovem de todos esses aí, junto com o amulete. Mas eu acredito que a demonstração do Enio e do Chico da alambre nos faça ter uma visão boa pelo mecanismo de abertura deles. E é exatamente isso que chama-se atenção nos estudos. O sucesso do procedimento nessa série, que não era tão grande, foi de 100%, não houve embolia cerebral sistêmica, e vejam, o dispositivo de proteção cerebral nesse caso foi usado em quase um terço dos pacientes, 30% praticamente dos pacientes. Não é muito. Apesar disso, a taxa de sucesso foi muito alta. Algumas regras de todos esses procedimentos não faziam angiografia para ver o apêndice, usava fio ou o pigtail dentro do apêndice atrial esquerdo. Sempre se tentava fazer uma abertura parcial do dispositivo antes de entrar no apêndice atrial esquerdo e usava a técnica do mínimo ou no-touch technique, né? Mas eu acho que talvez o estudo que trouxe um pouco mais de clareza para essa ideia de fechar o apêndice atrial esquerdo na presença de trombo foi esse registro observacional multicêntrico. Aqui o Rodrigo Cabal participa desse registro lá do Canadá, que eu acho que dá peso para esse registro, com 126 pacientes consecutivos que, antes de fazer a oclusão do apêndice, tem trombo lá. Se tem trombo, eu preciso criar duas estratégias. Então, dependendo do caso, eles faziam uma intensificação da terapia antitrombótica ou ia direto para a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Bem interessante. Outro dado que dava para pegar desse estudo, e que derivou também do direcionamento da forma de tratar, era onde esses trombos estavam. Vejam, felizmente, mais de 80% desses trombos ficam lá na ponta distal ou no corpo do apêndice, que são situações que são, teoricamente, mais fáceis de manusear. Um percentual pequeno aqui no pescoço e um percentual em torno de 12% no ósteo, e que além do ósteo, adentrava o átrio esquerdo. Essas são situações em que se deve tentar primeiro modificar o trombo com mudança de esquema de anticoagulante. Então, é exatamente o que eles tentaram fazer. Nesses casos de trombo que eram desfavoráveis, 73, eles tentavam intensificar a estratégia, dando enoxaparina, pulando de varfarina para NOAC, mudando de NOAC, etc. Apesar disso, em um percentual não pequeno, não havia modificação dos trombos, se fazia uma segunda estratégia, se observava a resolução parcial, mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores é isso aqui. 53 pacientes partiram dessa amostra, foi direto para a oclusão do apêndice atrial esquerdo. E no final, independente da intensificação ou não, o que se queria era modificar o aspecto do trombo, torná-lo mais favorável para que, no final, todos recebessem o oclusor de apêndice. Ou seja, essa é a grande mensagem. A trombo no apêndice é igual modificação do trombo, se eu não estiver satisfeito com a posição, ou se estiver satisfeito e seguro com a posição e o dispositivo que eu vou utilizar, e direto para a oclusão. Essa intensificação tem um preço. E qual é o preço?
eu mudo o esquema, eu sou mais agressivo, eu tenho mais sangramento. Vejam, 10% versus 4%. Quando eu tento só fecho direto, eu tenho menos sangramento, isso é óbvio. Mais do que isso, eu tive AVC no grupo que intensificou enquanto eu tenho trombo e modifico e espero tratar ou reduzir, eu tenho AVC. Quer dizer, vou ter 3% de AVC versus nenhum naquele grupo que fez a oclusão direta e que foi possível fazer a oclusão direta. E aqui vem as considerações finais. A persistência de trombo no apêndice, apesar da anticoagulação ou impossibilidade de terapia anticoagulante, nos faz direcionar ou pôr direto no pensamento de dispositivos de oclusão do apêndice atrial que devem ser implantados com alguns cuidados técnicos, como limitar angiografias no apêndice, minimal no-touch technique, e aqui algo que eu coloco em aberto, que seria considerado dispositivo de proteção cerebral. As evidências não são tão fortes em TAV e tampouco não tem evidência nessa área, né? Mas é intuitivo que eu procure usar esses dispositivos. Que talvez a principal mensagem, considerar dispositivos que possam ser abertos antes de ingressar no apêndice atrial esquerdo, que tenham 2 sistemas, né, aquele sistema de lobo e um sistema de disco grande, que de preferência que o disco cubra a crista cumarínica, né? E aí as evidências atuais, que são limitadas, mas mostram que os trombos mais distais e organizados são aqueles mais favoráveis. Com isso, eu encerro e passo aqui a palavra de novo para os moderadores. Obrigado pela atenção dos amigos, né? Excelente, como de costume, Ayrton, obrigado. Achei bem interessante isso que você falou do ad hoc. Na verdade, eu não tinha lido esse artigo ainda, que você mostrou por último, esse do Hart, e a minha visão de oclusão de apêndice com trombo é no trombo persistente, né? Aquele que, apesar de você tentar reinstituir a anticoagulação, fazer parina, mudar de anticoagulante e tal, o trombo continua lá, né? Era mais ou menos o raciocínio do que você mostrou. Não, o povo, mesmo que tenha trombo, eles têm uma parcela significativa, nem tentam, né? Já faz ad hoc e vai, com resultados que não são desfavoráveis, né? Interessante isso aqui. Alguém quer comentar? Alguém quer dar uma participação para o Ayrton? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Ayrton. Eu também não li a fundo esse artigo, e você pode ir mais além, não só se prender no artigo. Você acha que talvez nós caminharemos para a indicação paciente FA, átrio pequeno, talvez, a dúvida se é uma FA recente e tem indicação de tentar cardioverter e tem trombo, você ir direto para a oclusão do apêndice e depois cardioverter o trombo? E na avaliação desses casos com trombo, eu não sei se entra na aula de Gabriel, se a angiotomografia seria ideal, porque se eu não vou poder fazer angiografia, fazer a tomografia para preparar meu tratamento. Eu acho que é excelente essa pergunta, Adriano. E o que derivando desses autores, né, o que eles colocam é que se o trombo tiver distal, ou tiver, principalmente aquele que tem uma característica de trombo mais organizado, você deveria partir direto para a oclusão. Você vai evitar sangramento com mudança de esquema anticoagulante e você evita AVC pelo tempo da espera. Quanto mais tempo você tenta dissolver esse trombo, mais riscos de AVC você tem. Então, essa é a mensagem que eles deixaram, né? Aí vem para o Gabriel, eu deixo para ele, porque a característica de trombo organizado ou não, às vezes é muito difícil até de ver trombo e do que é músculo pectino, imagina do que é organizado, do que não é. Mas é claro que tem pistas, né? Desde aquela fumaça, a lama, aquele trombo que tem a lama ainda na imagem cardiográfica, sugere que é um trombo mais fresco. Aquele que é aquela bolotinha precisa, presa e tudo, parece que é um trombo mais organizado. E esses daí seriam mais favoráveis. Eu acho que a tendência talvez seja esses casos selecionados e direto para a oclusão. Excluir o trombo e daí você tratar o paciente de outra forma, né? Ou seja, o trombo saindo de contraindicação para indicação. Essa talvez seja
a mudança mais espetacular que eu tenha visto nisso. Não vamos ver isso em outros cenários, como no do TAV, por exemplo, que trombo no ventrículo esquerdo ainda é um challenge terrível. Recentemente eu fiz um que era trombo organizado, deu certo, e sem dispositivo, mas tinha certeza que era trombo organizado, que a gente seguia há 3 anos esse trombo. Mas tudo bem. Vamos lá. Perfeito. Ayrton, o que você acha do filtro de proteção, né? Você acha que vai ser obrigatório a partir do momento que a gente tiver? Tem até um estudo interessante que ele captou os debris, né? Foram 5 pacientes, mas ele encontrou trombo em quase todos, encontrou tecido endocárdio, miocárdio, por exemplo, provavelmente da manipulação. O que você acha o papel, na medida que a gente tiver isso realmente, que você tiver disponibilidade, né? Você usaria para todo mundo? Então, eu vi um editorial que depois eu posso deixar aqui para vocês, que eu achei bem interessante, que ele coloca o seguinte: os dispositivos que a gente tem hoje, o que vai chegar no Brasil, que é o Sentinel, que já é um grande avanço, ele vai proteger o sistema carotídeo, mas não vai proteger o sistema vertebral, tampouco vai proteger a parte sistêmica, né, visceral. Então, isso é algo que deve ser pesado, né? Nesse mundo de trombo do apêndice atrial, eu acredito que ele possa ser mais útil. Eu acho que, como você tem o elemento do desfecho ali, da manipulação, o uso desses dispositivos pode nos ajudar mais. Aí vem um outro detalhe: eu sei que aqui no Brasil a gente vai lá e põe filtro de carótida, mas esses trombos não são pequenos. Às vezes, quando você vai puxar e encapsular esse trombo, ele escapa. Então, eu tenho muita dúvida do sistema carotídeo como no sistema proteção. O sistema dedicado, não, me convence um pouco mais. Só um detalhe, viu, Marden? Teve um prêmio esse ano no TCT de um camarada que mostrou que quando ele abre as válvulas, principalmente as autoexpansíveis, você solta bolinhas. E essas bolinhas atravessam os filtros, e isso dava AVC. E talvez a falha desses estudos era porque você tinha AVC não por material tromboembólico ou de debris, mas por bolinhas. Então, esse é um negócio bem interessante. Você está estimulando lavar as válvulas com gás carbônico, um negócio desse aí. Então, acho que é bastante interessante também esse estudo. O cara ganhou o prêmio esse ano no TCT. Sem falar também nos AVC silenciosos, né, Ayrton? Sim, AVC silencioso, imagem. Que se não fizer ressonância de difusão, você não consegue pegar. Só E por curiosidade, está falando de proteção cerebral, né? Teve um trabalho feito há um tempo atrás, um relato de caso de um maluco que foi fechar um apêndice com Watchman e colocou um Watchman na raiz da aorta para proteger. Quer dizer, tem doido para tudo, né? Isso é interessante. Um outro dado para quem está assistindo da plateia: nem todo evento que a gente vê é motor ou cognitivo. Veja, tem um trial recente que foi apresentado no TCT mostrando o papel na prevenção de delírio. Então, o delírio, não, isso é psiquiátrico, não, isso pode ser uma manifestação de tromboembolismo cerebral, né? Então, fica os clínicos ficarem atentos para isso. Bom, quer fazer a pergunta do Diego, hein? Posso até falar, mas que eu ia deixar para discussão depois do caso do Diego. Então tá bom, então deixa para depois. Então, agora que o Ayrton apavorou a gente com todos os tipos de AVC possíveis que a gente pode ter, nós vamos chamar o Gabriel, que é mestre e doutor pela UFRJ e é o nosso querido amigo que faz as tomografias do nosso caso, para apresentar as dificuldades diagnósticas na detecção dos trombos dentro da apêndice atrial esquerdo. Gabriel. Beleza. Boa noite, Amia. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do evento aqui de vocês. É sempre um prazer. Eu sou um grande entusiasta aí das intervenções estruturais. Vamos falar um pouquinho, então, da pesquisa de trombo. Eu vou puxar a sardinha aqui para a TC. Eu sou cardiografista, trabalho muito mais hoje em dia com ressonância e tomografia, mas da ecocardiografia eu fiz questão de preservar o eco dentro da sala de hemodinâmica, o eco para guiar a intervenção estrutural ainda é o que eu mais gosto de fazer e foi a última coisa que eu fiz questão de não abandonar na ecocardiografia. Tá? Mas nessa apresentação eu vou puxar um pouquinho para a TC, que é uma técnica que eu acho que tem que fazer parte cada vez mais da avaliação desses casos de intervenção estrutural e, sem dúvida,
tem que estar incluída em qualquer intervenção estrutural de maior complexidade, como é esse caso aí que a gente está discutindo de tratamento de apêndice atrial com trombo dentro. Né? Então, vamos começar aqui. Eu vou só fazer uma rápida ressalva de início. Óbvio, a gente tem que lembrar do transesofágico. Eu não vou gastar muito tempo falando transesofágico, mas ele é a técnica de referência, né? O átrio esquerdo ele é muito bem visto pelo transesofágico. As sondas transesofágicas têm uma frequência muito alta, dão para a gente imagens muito bonitas, e o átrio esquerdo é a primeira estrutura que a gente vê. A gente vê todo o átrio esquerdo, vê o apêndice atrial com muito detalhe. Hoje em dia, as sondas 3D estão muito mais disponíveis, então a gente consegue até enxergar o apêndice atrial em 3 dimensões e com muita resolução, né? Então, é a técnica de referência, é a técnica padrão ouro para detecção de trombo. O fato dele ser um exame feito em tempo real faz muita diferença, justamente para a gente conseguir enxergar essa parte até de hemodinâmica, a velocidade com que o sangue entra e sai do apêndice, se ele roda ali dentro ou não, se tem um trombo ali, se ele se desfaz, se aquilo é lama ou se é um trombo mais organizado. Então, todas essas informações dinâmicas são super importantes e ele é a ferramenta de primeira linha. Mas existem outros métodos que podem trazer para a gente essas informações. Ressonância magnética, por exemplo, pode estudar trombo intracavitário. O problema da ressonância é que ela tem uma resolução espacial baixa. Agora, a tomografia tem uma resolução espacial altíssima e ela consegue ver e estudar trombo do átrio esquerdo de uma maneira muito, muito boa, como eu vou tentar mostrar para vocês aqui nessa apresentação. Tá? Então, quem não tem o hábito de olhar uma tomografia cardíaca, quem enfim, tem pouca experiência com isso, vou mostrar algumas imagens aqui de TC de coração. São exames contrastados, né? Uma angiotomografia do coração, para que a gente possa ver bem o interior da cavidade. Vejam como o apêndice atrial esquerdo aqui ele é super bem visto. Né? Olha o grau de detalhe que a gente tem de contorno, olha como a gente consegue enxergar a musculatura pectínea direitinho. Né? Aqui eu estou fazendo um corte bidimensional, mas a tomografia é um exame tridimensional por natureza. Então, no fundo, a gente tem o volume, a gente tem o coração na nossa mão para poder rodar e estudar qualquer estrutura, entre elas o apêndice atrial esquerdo, em múltiplos planos. Né? E aí a gente consegue fazer reconstruções tridimensionais também com muita facilidade. Né? Aqui é um exemplo de uma reconstrução padrão feita ali na máquina em 5 segundos pelo próprio algoritmo lá da máquina. Né? E a gente já consegue ter uma ideia de como é que é a anatomia, onde é que estão as veias, qual o formato do apêndice e por aí vai. Né? E aí a gente entende, já começa aí pensando o procedimento, que tipo de apêndice a gente está encontrando, se ele é multilobulado ou não é, para que lado ele está angulado, qual a posição dele em relação ao coração, qual a angulação dele com relação ao septo intraatrial, e por aí vai. Né? Um exame super, super rico em informações. Eu cada vez mais faço angiotomografia cardíaca para estudos de átrio e apêndice, faço bastante para ablação, né, de fibrilação atrial e para oclusão, para a gente planejar a oclusão. Ultimamente eu tenho separado uns casinhos mais diferentes, né, e fico inventando nome para os tipos de apêndice. Esse aqui, por exemplo, seria uma bigorna. Um dos que eu mais gosto é esse aqui, que eu chamo de Popeye, que parece o book do Popeye aqui. É um apêndice que vocês vejam que ele não é curvado para baixo, né? Normalmente ele aponta para baixo, em direção ao VE. Esse aqui é daqueles que está curvado para cima, ali, contornando a coronária. Tá? Mas, enfim, brincadeiras à parte com o nome do apêndice, o que eu quero mostrar para vocês com essa imagem, ilustrar mais uma vez, vocês percebam o grau de resolução que a gente tem com uma tomografia. A resolução da tomografia ela é de 0,5 milímetro. Então, eu tenho 0,5 milímetro de resolução nas 3 direções. Isso é muita resolução. Isso dá para a gente muito detalhe. Olha esse apêndice aqui, olha cada reentrância dessazinha aqui que a gente consegue enxergar com facilidade. E como é que a gente olha isso? Né? A gente pode olhar isso em múltiplos planos, é um exame volumétrico, e aí a gente consegue estudar o apêndice todo. Não só para pesquisar trombo, mas para entender a anatomia, para medir o tamanho da boca do apêndice, para entender onde está a nossa landing zone, quais são os maiores e os menores diâmetros, e aí a gente consegue já ir enxergando e pensando dificuldades do procedimento e seleção de material que a gente vai usar com dados de muito boa qualidade, de altíssima resolução. Né, a gente já pensa a prótese que a gente vai colocar, a gente com essa informação tridimensional a gente consegue fazer reconstruções mais avançadas do que aquelas que a máquina faz para a gente consegue abrir a cavidade e modelar e desenhar cada uma dessas reentrâncias do átrio. Esse modelo a gente pode fazer o que a gente quiser com ele. Por exemplo, hoje em dia a gente consegue imprimir isso com muita facilidade, né? Você imprime o modelo para poder ter na mão a anatomia que você vai intervir. Você pode incluir tanto do átrio quanto você quiser, pode incluir apêndice, septo intraatrial para você já enxergar punção. Você pode simular a intervenção. Esse aqui é um caso que o Enio e o Chamier fizeram, né? Simulando aí um implante de um ACP, um amulet no modelo impresso. A gente pode fazer isso
até no meio virtual, né? A gente consegue pegar esse modelo e incluir um modelinho virtual ali dentro de uma prótese que a gente queira usar. A gente pode testar diferentes formatos de prótese, diferentes tamanhos de prótese, para entender como que aquilo pode se acomodar naquela anatomia, o quanto de compressão a gente pode esperar da nossa intervenção. Então, é um exame rico. Nessa primeira parte aqui, eu quero fazer esse overview mesmo, para vocês entendam um pouquinho do que a gente pode tirar da tomografia. Mas agora vamos falar especificamente da questão do trombo, né? Então, eu gosto que as aulas sejam meio que autoexplicativas, né? Se vocês olham essas imagens, vocês olham a resolução que a gente tem, a qualidade da imagem que a gente tem, é intuitivo a gente entender que é um exame muito, muito bom para a gente detectar trombo dentro do apêndice, né? Então, eu tenho 2 exemplos aqui para vocês. Esse aqui é um apêndice, né? A veia pulmonar, átrio esquerdo, e aqui é a entrada do apêndice. Vejam que a gente consegue enxergar o contorno do apêndice, né? A gordurinha aqui do lado ajuda a delimitar, o pulmão do outro lado também. Então, a gente vê que o apêndice, na verdade, ele vem até aqui a ponta, mas o meio de contraste não vai até lá, né? Ele tem uma interrupção aqui e não preenche essa ponta. Na verdade, a ponta está ocupada por um trombo, né? Esse outro exemplo aqui, vocês se olharem com carinho, vocês vão ver que tem um apêndice também aqui. A gente pega a gordurinha, né, que tem uma densidade radiológica mais baixa, ela contorna aqui uma estrutura que não tem contraste. Eu vou desenhar ela aqui para vocês. Mais um apêndice totalmente ocluído por trombo. Aqui mais um exemplo, um outro apêndice que também não foi preenchido pelo meio de contraste. A gente consegue enxergar o contornozinho dele todo aqui. Esse é um apêndice esquisito, né? Ele tem uma boca pequena. Na verdade, essa paciente colocou uma prótese biológica mitral e fez uma rafia cirúrgica aqui do apêndice, né? Fechou o apêndice cirurgicamente e foi efetivamente fechado, né? Ele não tem enchimento pelo meio de contraste. Então, com essas imagens de boa qualidade, a gente não tem nenhuma dificuldade em enxergar o apêndice e entender se ele está preenchido ou não por trombo. Qual é a grande pegadinha aí, né? Ou seja, a sensibilidade do método para detectar trombo é altíssima, altíssima, né? Na casa do submilimétrico, se a gente quiser. O detalhe, né, o pulo do gato aí, é a questão da especificidade. Porque não é porque o contraste não preencheu o apêndice que necessariamente ele está preenchido por trombo. A gente tem que lembrar que paciente com átrios muito grandes, com fibrilação atrial, o sangue circula lentamente ali dentro do átrio, e o lugar onde ele circula mais lentamente é justamente dentro do apêndice, ainda mais nas suas regiões mais distais. Então, a gente, quando quer fazer a imagem do coração, a gente quer o contraste no seu pico, a gente quer aquele momento que ele acabou de chegar no coração e está mais concentrado, e a gente faz uma imagem em fase arterial, né, naquela primeira chegada do contraste. Às vezes, nessa primeira chegada, ele ainda não teve tempo, nessas regiões de fluxo mais lento, de preencher o apêndice, e principalmente a sua ponta. Então, veja esse caso aqui, a gente tem uma ponta mais escura, né, e fica a dúvida, né, será que isso aqui é um trombo? Né? Será que essa parte aqui de cima é remora e essa pontinha aqui mais escurinha é trombo? E a gente consegue resolver isso muito fácil, né? Basta que a gente faça uma segunda imagem. Então, a gente adquire a imagem do coração no momento ideal, para que a gente tenha uma imagem anatômica bonita do coração. A gente deixa o doente soltar a respiração, prende de novo e repete a imagem ali alguns segundos depois, 20 segundos depois, 30 segundos depois, e o contrário acontece, porque aí agora o contraste lentamente vai chegar lá na ponta do apêndice e depois ele vai demorar para sair de lá, se aquilo de fato for uma remora, que é o que a gente está vendo aqui. Ou seja, aquela região que pintou menos na imagem arterial, na mais precoce, é a que você tem maior acúmulo de contraste na imagem tardia, né? Eu normalmente faço essa imagem tardia até com uma quilovoltagem mais baixa, para a gente sensibilizar o exame para contraste, né? Quanto menor o KV, mais o contraste brilha. Então, fica uma imagem mais feia, mais ruidosa, mas o que eu quero ver aqui é onde o contraste de fato está presente, e normalmente o que a gente consegue é isso aqui, quando a gente tem remora. É quase que um negativo, né? Onde pintou menos, pinta mais na imagem tardia. E, quer dizer, para a gente não ficar aqui, a gente sabe que vendo que a imagem tem essa qualidade, sabendo que a gente tem essa possibilidade de fazer imagem tardia, ou seja, se a gente faz um exame pensando em pesquisar trombo, e a gente fez alguns exames, inclusive, com essa indicação, né? Normalmente a gente pesquisa trombo quando a gente está estudando o átrio para outros motivos. Mas na pandemia, naquele primeira onda ali, que todo mundo apavorado, ninguém queria fazer transesofágico, a gente colocou a tomografia para cumprir esse papel, né? A gente fez alguns exames com a indicação específica de pesquisar trombo no átrio, e eu tenho absoluta segurança de confirmar ou descartar a presença de trombo no átrio esquerdo em um exame que tenha sido tecnicamente bem feito, né? O doente fez uma boa apneia, o exame foi bem feito, foi feita a imagem tardia, a gente consegue descartar isso muito bem. Mas, só para não ficar aqui no eu acho, né, na minha opinião, trouxe uma meta-análise aqui
sei lá, uns 6 ou 7 estudos que mostram a sensibilidade e a especificidade da TC com a imagem tardia para descartar a presença de trombo. Então, a sensibilidade é altíssima, 100%. E se a gente faz a imagem tardia, a especificidade também chega a 99%. Ou seja, uma técnica extremamente acurada para detectar a presença de trombo. Tá? Com a vantagem que já foi comentada antes, que esses procedimentos, se você está pensando em intervir num átrio com um apêndice, aliás, num apêndice com trombo, você está pensando em um procedimento que você vai querer manipular o mínimo possível, vai querer injetar o mínimo possível. Então, quanto melhor for a imagem que você tiver para pensar o seu procedimento, menos manipulação e menos imagens você vai precisar fazer na hora. Então, ele ainda tem esse ganho adicional. E para fechar, aí colocando tudo junto, né? Deixa eu só tirar o áudio aqui a gente pode juntar as informações todas, para pegar a informação da TC para modelar o átrio, para modelar o apêndice, e eu posso modelar o trombo. Eu estou vendo o trombo. Então, nesse exemplo aqui, essa coisinha verde aqui, eu coloquei em verde para dar um contraste bom, a gente consegue modelar o trombo dentro do apêndice e enxergar exatamente onde ele está, o quanto do apêndice ele ocupa. Com a tomografia, a gente consegue medir quanto de profundidade a gente tem aqui, né, pensando no tipo de procedimento, no tipo de prótese que a gente vai usar. E a gente pode ir além, a gente pode pegar essa informação da TC com a modelagem do apêndice, com a modelagem do átrio e modelar a prótese propriamente, e enxergar onde que a prótese cairia nesse apêndice, de que maneira ela se relacionaria com aquele trombo, com o próximo, com o distante, e se ela vai se acomodar adequadamente nesse paciente em questão que a gente está estudando. Então, como eu falei, eu acho que para a gente que trabalha com imagem, ainda mais com técnicas avançadas de imagem, eu sempre digo que quanto pior, melhor, né? Quanto mais difícil, quanto mais complexo, mais melhor é para a gente, mais interessante é a gente usar esse tipo de técnica e mais legal fica o nosso trabalho. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vou encerrar por aqui. Vamos ao que interessa, que é ver o caso clínico aqui. Deixa eu fechar. Vamos lá. Muito bom, Gabriel. Excelente aula, como sempre, né? Você é o craque da tomografia. Agora, tem uma coisa, você consegue esses resultados maravilhosos. Se você entregar na mão de uma pessoa não tão habilitada... tem que ser um exame pensado. Exatamente. Isso não vai ter tanta segurança assim. Fala. Aí eu queria perguntar, Gabriel, basta eu solicitar, porque eu solicito, o radiologista vai saber, eu tenho que especificar, e tem o problema da autorização também, que a gente pede uma angiotomografia de coronárias para autorização, né? É isso. Vale a pena fazer uma observação, necessito fase tardia, como é que você orienta a gente? Então, eu aqui no Rio, eu tenho o privilégio de conseguir fazer todos os meus exames, né? Então, assim, ou algum cardiologista da minha equipe faz o exame, ele senta na máquina. Então, a gente entende o caso e a gente vai escolher ali na hora o melhor procedimento. Mas essa não é a realidade na maioria dos lugares, então eu acho que vale a pena você especificar no pedido. Eu acho que não custa nada você botar ali com fase precoce e tardia para descartar trombo, para lembrar quem está ali acompanhando aquele exame. A maioria dos serviços, muitos serviços não tem cardiologista ali ou um radiologista especializado em cardiovascular, vai ter um radiologista geral. Então eu acho que vale a pena a gente botar sim no pedido essa pista, que você quer estudar o átrio, mas que você quer ver trombo, então lembrar de fazer a fase tardia. Infelizmente, a gente ainda não tem código de TC cardíaca, né? Então, realmente, o exame tem que ser pedido como coronária, o que é um problema, às vezes, para autorizar. Alguns serviços eu consigo acomodar isso como uma angiotomografia do tórax, então eu peço para pedir uma angio-TC de tórax, e aí sim a gente consegue a autorização, mas eu preciso estar ciente para estar lá presente, para acompanhar o exame, para fazer o protocolo certo. Mas é isso. Eu acho que em algum momento a gente vai ter código de TC cardíaca, porque cada vez é mais necessário. Toda hora a gente TAV, né? Valve em MEC, valve em valve, apêndice. Então, eu acho que esse código vai acabar surgindo. Mas, no momento, a gente ainda tem essas dificuldades. Eu prefiro que peça como coronária, porque vai direcionado, pelo menos para um dia que tem alguém que saiba fazer aquilo melhor. Mas, se não der, vai como TC de tórax mesmo. Vale, sim, a ressalva no pedido de que você quer fase tardia. Quando for angio-TC de tórax, a dica talvez, Gabriel, seja pedir a fase arterial e a fase venosa, né, que são 2 códigos. E aí ajuda. E a outra dica, eu sempre encho a paciência do Zé Guilherme ou da Ariane aqui e ligo para eles. Eu não digo ao paciente, não faz com radiologista, que nenhum esteja me escutando. Faz com cardiologista. É isso. Tem que botar o nome no pedido ali. Fazer com o Zé Guilherme, com a Ariane. Eles são craques, né? Cair na mão deles está tranquilo. Parabéns, Gabriel. Excelente aula.
Aqui em Recife, apesar da gente ter pessoas com bastante experiência na angiotomografia, que faz nossas angiotomografias de rotina, mas, eventualmente, em alguns trombos menores, eu sinto alguma dificuldade quando se confunde um pouco com a musculatura pectínea. E nesses trombos muito bem definidos, como você mostrou, aí eu achei muito claro. Mas, às vezes, eventualmente, aqueles trombos menores, mais redondos, se confundem um pouco com musculatura pectínea, e o eco transesofágico muitas vezes consegue definir e esclarecer melhor isso para a gente. Porque você vê a mobilidade, né? Essa questão de você ter o exame em movimento, né? E aí você vê que aquilo tem uma mobilidade diferente, que aquilo não tem contração, que não, né? Realmente você ter a imagem em movimento acrescenta. Mas que a TC chega muito, muito, muito perto de um exame ideal, ela chega. Muito boas imagens. Bom, vamos seguir em frente. Então, agora, com o maior prazer do mundo, eu chamo meu querido amigo Enio, parceiro de confusões, apresentar o caso dele. Vai, Enio. Vamos lá. Obrigado. Inclusive, uma das confusões é o que eu vou apresentar aqui, né? Vamos lá, compartilhar. Ok. Então, vou apresentar o primeiro caso clínico aqui e, de novo, a gente vai tentar fazer de uma maneira que, por favor, interrompam, discutam, é para ser tips and tricks. A gente aprende mais quando vai no passo a passo aqui e pode tirar as dúvidas enquanto a coisa vai sendo apresentada. Como conflito de interesse, eu sou próprio para oclusão de apêndice para Abbott, para prótese Amulet, para Left-Tech, para prótese Landry. E esse caso foi como o Chamia falou, eu tive o prazer, foi uma das nossas venturas, vamos dizer, e a gente tratou essa paciente, então, no nosso hospital aqui em Curitiba, e o Dr. Eduardo Mendel foi o ecocardiografista que fez as imagens que vocês vão ver. Então, é uma paciente feminina de 87 anos, diabética, hipertensa, com insuficiência renal crônica, com FA permanente, que teve o seu primeiro AVC em dezembro de 2019. Ela evoluiu sem sequelas, se recuperou totalmente desse AVC, e a partir daqui, então, ela começou a receber da bigatrana para Daxa, 110 2 vezes ao dia, que depois foi substituída por edoxabana 30. Ela teve, na verdade, no meio do caminho aqui, Covid, em dezembro de 2020, e em fevereiro de 2021, então, ela sofreu um segundo AVC. Deste AVC, ela saiu com uma dificuldade de locomoção, não tão expressiva, mas sim. E daí foi trocado, então, o que era da bigatrana para depois edoxabana, começou com apixabana numa dose um pouquinho diminuída. E em abril de 2021, teve o terceiro AVC, agora sim com uma piora na dificuldade de locomoção, ficou mais evidente, não ficou restrita à cadeira de rodas, mas andava só de andador ou com cadeira de rodas. Foi mantida a apixabana, apesar da falha terapêutica, e nesse ponto, então, ela foi encaminhada para a oclusão de apêndice atrial. Quem acompanha a nossa atividade aqui com apêndice sabe que a gente gosta de fazer sempre tomografia para, como o Gabriel falou, né, para o screening inicial, mas essa paciente era renal crônica, ela fez em todos essas ocasiões aqui ecocardio e no transesofágico, que os ecos sempre mostravam um trombo, então a gente tinha praticamente certeza que ela tinha um trombo persistente. Então, o que a gente fez, a gente ia fechar de qualquer jeito aquele apêndice, a gente levou ela para a mesa para fazer o ecocardio direto na mesa, sem tomografia, excepcionalmente. E essas aqui são as primeiras imagens, então, que o Eduardo fez na mesa. Veja aqui, a 64 graus, o apêndice bilobulado, relativamente profundo, e com uma imagem que parece alguma coisa fresca aqui no início, relativamente proximal. Essa imagem se repete aqui aos 90, 100 graus, se repete aqui aos 130 graus, se repete aqui aos 137 graus. Então, o que a gente tinha que era um apêndice bilobulado com uma imagem de trombo fresco que era relativamente proximal, e quando o Eduardo, então, mexeu um pouco no ganho, ele conseguiu medir esse trombo em 13 por 12 milímetros. E foi aqui, então, que a gente começou. Era um trombo fresco, era um trombo proximal, então a gente
Bom, desculpa. Aqui, então, nas medidas iniciais, normal, então, o ósteo tinha 21 por 21, mas no 3D, o ósteo mostrava 30 por 21 de diâmetro e a landing zone era de 22 por 18 milímetros. Então, o ósteo excêntrico com 30 milímetros de maior diâmetro e a landing zone menos excêntrica com 22 no maior diâmetro. Então, por ser esse trombo fresco, né, proximal, a gente não dispensou o filtro de carótida, apesar do Ayrton ter mostrado aí 30%, a gente achou que era fundamental aqui usar. Não temos o dispositivo de proteção, então foi um filtro EZ da Boston. Podemos até discutir essa história que o Ayrton falou da coaxialização na carótida, mas era o que a gente tinha aqui, né? Então, pusemos 2 filtros EZ. E aqui, então, é a primeira coisa técnica que faz diferença quando a gente sabe que tem trombo dentro do apêndice. A ideia é não instrumentalizar o apêndice que não seja na hora de botar a prótese para fechar. Então, normalmente a gente passa o fio-guia e vai com o fio-guia para pulmonar ou mesmo para dentro do apêndice direto, que volta e meia, né? Aliás, é o mais comum que vá para dentro do apêndice, em vez de ir para pulmonar, e é tudo que a gente não quer nesses casos. Então, logo depois da punção transeptal, tem que ser feita guiada com eco, aquela história de sempre, a gente só entra um pouquinho no átrio esquerdo e a ideia é botar uma guia safari, né? Porque isso... Pois não? Eu quis fazer uma pergunta para você, até para os painelistas também. Esse trombo eu acho que é mais desafiador de todos os que a gente viu naquelas séries todas do Eletrofisiologia e até do Cabal, porque ele está não só no fundo, mas do corpo e quase prolapsando. E aí a pergunta é, né? E fresco. E aí a minha primeira pergunta é, toda prótese a gente conseguiria fazer isso bem ou você tem alguma ideia de que tal dispositivo me permite fazer com mais segurança? O que vocês pensaram nisso? Então, justamente, aqui a estratégia tem que ser one shot, né? Quer dizer, a gente tem que chegar lá, fechar e sair correndo, né? Não pode se dar o trabalho de reposicionar, deixar, né? De ter que coaxializar demais, tem que ser o negócio mais simples possível e com a menor manipulação possível. Então, certamente, para esse trombo aqui, a versão atual do Watchman até dá, né, do Watchman Flex, que você consegue fazer mais superficial, mas a versão antiga, que é o que a gente tem ainda, 2.5, o Watchman aqui não dá, seria contraindicado. Faz uma manipulação muito importante do apêndice, né? Você tem que vestir o apêndice inteiro desde o fundo. O Amulet, sim, é possível, mas existe o risco de você não conseguir uma coaxialização adequada aqui, né? Quer dizer, se ele tivesse com um trombo mais profundo, talvez um pouco menos fresco, o Amulet é perfeitamente utilizável aqui, tanto que no trabalho que você mostrou foi utilizado em 50% dos casos o Amulet, né? Mas existe um risco de você ter que talvez reposicionar a prótese, né? Então, a gente achou aqui que, para este caso, para essa anatomia, para onde estava esse trombo, o lambre seria o mais indicado, que foi o que a gente usou aqui, né? Isso a gente vai ver na sequência. Essa era a pergunta? Isso. Além de, eu acho que, me permita falar rapidamente, da prótese da Watchman atual que a gente tem, a necessidade de pôr a bainha no fundo do apêndice, né? E não ter um disco oclusor também, que é outra coisa que eu acho que dá uma segurança adicional esse disco. O disco que oclui no final, né? O Watchman Flex é um pouco mais viável, mas também não seria minha prótese de escolha num caso de trombo feito esse. Não tenho dúvida. Acho que perfeito. Bom, então a gente pôs justamente uma safari aqui para que direcionasse tudo que a gente manipulasse aqui para fora do apêndice, né? Não entrasse de jeito nenhum na cavidade. E daí, apesar do que o Ayrton escreveu lá, não fazer angiografia, eu entendo aquilo como não fazer angiografia do apêndice, né? Eu acho que a gente tem que fazer um atriograma esquerdo justamente para te direcionar para que lado você tem que ir. Quer dizer, a morfologia do apêndice é extremamente variável e nem sempre está naquele lugar que a gente pensa que ele está, né? Com aquela angulação. Então, isso aqui é como se fosse o atriograma que a gente congela e que a gente vai usar como direcionamento para saber como dirigir o material.
Então, a gente fez esse atrograma longe do apêndice, fora dele, mas já dá para ver aqui uma imagem negativa que provavelmente corresponde a esse trombo, sei lá se é, mas de qualquer forma é compatível com o que mostrava o eco, né? E os dois lobos aqui, tá? Então, a partir daqui, a gente nós escolhemos, com base nas medidas do landing zone do ósseo, essa Lambre 2632, porque a maior medida do landing zone era 22, então subiu em 20%, e a maior medida do ósseo era 30, então com isso aqui, teoricamente, ia fechar todo o ósseo, né? O Enio, qual que era a distância do trombo para a landing zone para o ósseo? Excelente pergunta, Martin. O Eduardo não mediu aqui na hora, porque a gente estava tão emocionado fazendo o caso. E o que a gente sabia, tinha lá, estava onde a gente mais ou menos achava que estava, que tinha espaço para a gente botar o umbrella, né? Mas não foi medido especificamente, desculpa a informação. Mas isso acho que dá até para a gente rever, sim. Mas realmente não sei. Bom, então a gente extruiu aqui, se vocês virem, só a coroa, né, do lambre aqui, a coroa do umbrella, e isso aqui foi manipulado para dentro do apêndice, né? Então aqui sem mais angiografia, só guiado pelo eco 3D. E a partir do momento então que a gente entrou no apêndice com a orientação do eco 3D, o umbrella foi expandido e o disco foi expandido dessa forma. Então, com isso aqui, o umbrella sendo expandido e sendo armado aqui, ele sepultou aquele trombo dentro do apêndice, atrás do umbrella aqui, né? Então, aqui daí já tirando realmente toda a chance de embolização. Então, aqui a gente viu no eco, né, um umbrella já implantado aqui e depois o disco sendo implantado, tá? E a gente depois do implante do disco com esta imagem aqui mostrando então um disco fechando o apêndice pelo seu ósseo e com o umbrella aqui dentro de uma maneira que nos pareceu bastante adequada. Então fizemos com isso uma angiografia. Nessa angiografia a gente vê algum liquezinho residual aqui na parte de cima, mas a gente achou melhor que encomenda, né? Então não íamos mais mexer, não era, talvez a gente até no disco a gente pudesse mexer um pouquinho, mas a ideia era manipular o menos possível. E de fato esse liquezinho existia aqui junto do ridge da pulmonar, mas o máximo que mediu, realmente procurando, foi 3 milímetros, então a gente achou que estava adequado e resolvemos não mexer mais. Fizemos um tug sem muito entusiasmo também, mas com a certeza de que aqui o umbrella não se mexia mais. Aqui o tug mostrado no eco, mostrando que o umbrella está fixo, né? E a gente puxa um pouquinho o disco. Então, satisfeitos com isso, resolvemos liberar a prótese. Esse aqui é o controle final, né? Então, quer dizer, o apêndice realmente fechado pelo ósseo, com resultado bastante adequado, tanto no bi como no tridimensional. Na retirada dos filtros das carótidas, a gente pegou, sim, alguns debris pequenininhos, talvez isso fizesse alguma diferença, sabe Deus, mas a gente ficou feliz de ter posto o filtro nesse caso. Essa paciente teve um internamento sem intercorrências, teve alta hospitalar no dia seguinte, e no segmento de 30 dias ela não teve mais eventos. Obrigado pela atenção, estamos prontos para discutir. Enio, você, na técnica, por causa do trombo, você tem uma tendência a fazer um oversize maior, se tiver numa zona cinzenta, por isso, e para entrar com o dispositivo, você abre as perninhas da aranha um pouco mais para, se tiver trombo, empurrar, ou muda alguma coisa da técnica habitual? Essa é a minha pergunta. Olha, Adriana, vou ser bem sincero com você. Foi o nosso primeiro caso, esse aqui, né? Depois o Chamier fez um aqui que mostrou para você. Então, a gente estava aprendendo, né? Quer dizer, continuamos aprendendo, é tudo uma questão de bom senso, né? Então, pelo bom senso, sim. Você falou do oversizing. Quer dizer, o lambre ele é muito friendly em termos de oversizing, né? Você pode fazer um oversizing maior e que ele se adapte diferente. Por exemplo, um amulet que fica muito grande, ele deforma, né? O Watchman não dá. Então, com o lambre, eu acho que sim. Normalmente a gente faz 4 milímetros, mas eu acho que poderia fazer 6 sem nenhum problema. E aqui a gente fez 4, né? E a história do abrir um pouquinho mais o umbrella, aí eu diria que não,
porque eu acho que talvez isso te atrapalhe no teu avanço em alguma coisa que você pegue, que você arraste no meio do caminho, sei lá, se tem um músculo na entrada, né? Então eu faria exatamente como foi mostrado ali, quer dizer, você abre só um pouquinho, que é para te direcionar e você ter, né, o direcionamento da coisa para o ângulo e daí acabar de implantar lá dentro. Mas, de novo, minha grande experiência é de um caso, né? Então posso estar errado. Enio, no pré, você fez algum preparo diferente de heparinização? Mudou alguma coisa na sua conduta ou foi a mesma? Não mudei nada porque essa paciente, como era um trombo persistente de fato, né? Então a gente sabia que ela tinha esse trombo que se reformava e que ficava embolizando desde um tempão atrás, né? Então não ia adiantar fazer grandes coisas, ela já tinha passado por todos os anticoagulantes, a gente suspendeu na antevéspera como habitualmente e fez a dose de heparina normal. Normal. Posso estar errado também, né? Mas foi assim que a gente fez. A única coisa é oração e a calça marrom. Exatamente. Parabéns, Enio. Excelente, parabéns, Enio e Chico. Excelente caso, excelente resolução. Inclusive, eu acho que até aquele leak ali talvez seja até... Não vi no final, após a liberação, creio até que ela tenha desaparecido, talvez seja só pela tensão do cabo, depois que você soltou, mostrou ali o Doppler, não vi mais o leak. Parabéns pelo caso. Vou relatar rapidamente 2 casos que eu tive essas 2 semanas. Um deles era um trombo já bem persistente, bem fixo, aderido num lobo acessório. E a gente via bem, eu acho que eu até lhe mostrei, não foi, Enio? Esse caso a gente fez e não tive grande dificuldade em fechar, porque era um trombo que eu via que eu, nem querendo eu conseguiria manipulá-lo, porque ele estava preso no fundo de um lobo acessório que eu não conseguia nem acessar. E a gente fechou sem grande dificuldade. O outro foi, a sexta-feira agora, a gente foi fazer uma oclusão de apêndice, um caso que a gente ia fazer a ablação de FA concomitante à oclusão de apêndice, e na hora do transesofágico, o paciente usava xarel de 20 e tinha parado suspendido há 2 dias esse xarel, na hora passou a sonda do transesofágico, um trombo fresco, enorme, balançando, saindo do apêndice, se projetando para dentro do átrio. Esse procedimento, naquela hora, a gente cancelou, manteve internado o paciente com Clexane em doses altas, em observação. Vamos repetir, creio eu, que daqui a um mês o novo EC para tentar fechar esse apêndice. Eu acho que tudo isso é a seleção do paciente. Não é para todos os casos, mas creio eu que fazendo uma seleção adequada, a gente consegue fechar boa parte desses apêndices, sabendo a técnica do no-touch e a seleção da prótese, né? Perfeito. O trombo que prolapsa, como você falou, isso é uma contraindicação mesmo, né? Prolapsava para o átrio e não tinha como a gente... Não fez nem ablação, nem oclusão de apêndice. Só uma dica, dentro desses modificadores ou intensificação de anticoagulação, que me chamou a atenção foi eles associarem um NOAC com aspirina, e parece que em alguns casos isso funcionou. E isso é lógico por um tempo bem curto, até você repetir e ver que aquele trombo está melhor para você tratá-lo, entendeu? Então, talvez seja uma dica, Ayrton. Já vou associar. Esse paciente tem 3 dias, só 4 dias, já vou associar. Obrigado. Eu queria associação de aspirina até com o próprio Marevan, né? Você talvez tenha uma potencialização, claro, se aumenta o risco de sangramento, mas em alguns casos eu também já usei. Eu queria botar aqui a pergunta que o Diego Vilela, lá de Natal, fez no começo, acho que agora cabe mais, e, na verdade, ele tinha comentado isso comigo quando a gente foi lá fazer um caso. Aí o que ele pergunta é o seguinte, que no caso de trombo do apêndice, além da técnica do no-touch ou do sandwich, né, que pode ser alternativa, se alguém já pensou em realizar tromboaspiração com dispositivo tipo penumbra, angiojete e depois fechar, né? E eu sei porque ele falou isso, porque ele contou isso para mim lá e teve alguém do grupo que ele faz parte na Europa que mostrou o resultado de aspiração do trombo e deu certo. Alguém já ouviu falar? Alguém tem algum dado mais palpável? Não. Chegar lá e aspirar o trombo. A única coisa que eu acho que talvez não caiba são esses dispositivos menores que a gente usa para coronária ou mesmo esse stent retriever que é usado para neuro.
Eu acho que talvez o que caiba mesmo são esses aspiradores grandes, como agora a gente está vendo na literatura, aspirador de trombo para artéria pulmonar, um angiogético dedicado para vascular, que tenha uma capacidade de aspiração grande. Então, aspirando até endocardite, válvula com endocardite, que é algo que é interessante. Mas esses dispositivos pequenos, penumbra e stent retriever, de maneira geral, eu não penso como uma boa ideia, porque esses trombos são maiores do que o que a gente costuma ver no território de uma cerebral média, por exemplo, que tem 3, 4 milímetros, versus um apêndice que é grande, como esse que você mediu aí, que tem 20 milímetros, né? Por aí. Não, mas eu vejo com muito melhores olhos a técnica de você sepultar o trombo do que mobilidade. Do que tirar. Isso que eu ia falar. Também tem uma coisa que me preocupa nesse negócio da aspiração, que é quando você aspira o trombo, você não necessariamente aspira ele inteiro. Você pode fragmentar o trombo e um fragmento desse passar e subir. Então, eu acho, como ele falou, que a técnica de sepultar o trombo dentro do interior do apêndice é mais eficaz do que fazer a aspiração. Por enquanto, eu não sabia desse caso de aspiração, nunca vi isso. Eu estou sempre em contato lá com o pessoal do CSI, assistindo as lives dele, ninguém nunca falou isso ainda. Mas eu, assim, na minha cabeça... Para nós, quem foi, aonde que é isso aí? Vamos descobrir isso aí. Mas tem uma pergunta do Daniel aqui para o Enio também, né? Do Daniel Peralta. Alambre tipo 2 seria uma opção a ser implantada para o lobo sem trombo? Ele está supondo que é um bilobulado, um lobo com trombo, um lobo sem trombo, e você iria com alambre tipo 2. Pergunta para o Enio. Oi, Daniel. Nesse caso aqui, não. O segundo lobo era profundo e era distal ao trombo, né? Então, quer dizer, primeiro que nada caberia. Não chega lá a umbrella, né, para eu seletivar esse lobo, e para chegar nisso eu teria que ter passado o trombo. Então, se fosse como no caso que o Gordilho falou que ele fez agora semana passada, né, com um trombo no lobo acessório, se eventualmente era um lobo proximal, ele mostrou para mim a imagem, se fosse o caso, um lobo proximal até poderia ser, e seria uma boa alternativa sim, né? Quer dizer, você desviar o lobo principal aonde está o trombo e fechar pelo lobo acessório sem encostar, excelente ideia, né? Mas na anatomia deste caso aqui, não. Bom, já são 8 horas, ainda tem todo o caso do Chamier. Chamier, por favor, assuma aí. Vamos lá. Vamos lá. Bom, nós vamos então apresentar o nosso caso, que é muito parecido com o do Enio, e a técnica foi bem parecida, mas tem algumas diferenças, algumas coisas que vale a pena a gente ressaltar. Para começar, só uma breve apresentação, super rápido. A gente sabe que a velocidade de fluxo no apêndice lateral esquerdo está ligada à formação de trombo. E foi feito um trabalho que mediu 10 pontos dentro do ato esquerdo e 4 pontos dentro do apêndice, e a gente vê que à medida que você caminha para a extremidade do apêndice, a velocidade cai a quase zero. E isso explica por que a maioria dos trombos se forma inicialmente aqui e depois eles vão aumentando, né? Outra coisa é que existem alguns determinantes dessa velocidade de fluxo, né? A morfologia do apêndice. Os apêndices que são chicken wing, eles tendem a ter uma velocidade maior do que os não chicken wing. Segunda coisa, o diâmetro do ato esquerdo, ele se relaciona inversamente proporcional com a velocidade de fluxo. Então, quanto maior o ato esquerdo, menores são as velocidades de fluxo. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo é ao contrário. Quanto maior a fração de ejeção, maiores são as velocidades de fluxo. O diâmetro do ósteo também se relaciona inversamente. Quanto maior o ósteo, menores são as velocidades. E o índice de massa do ventrículo esquerdo é o que a gente consegue ver mais específico até. Quanto maior o índice de massa, menores são as velocidades no apêndice. E é interessante também ressaltar que o tipo de fibrilação implica nisso, tem implicações. A fibrilação paroxística tem velocidades, na média, maiores do que a fibrilação persistente ou permanente. E a gente sabe que quando você tem uma velocidade baixa de ejeção, abaixo de 20 centímetros por segundo, você tem uma chance de AVC de 13,1% ao ano.
Já quando você tem aquela remora importante, né, a chance de AVC sobe para 18,2% ao ano. Aquele trabalho que o Ayrton citou brevemente sobre a posição dos trombos, né, esse trabalho divide em 3 porções o apêndice atrial. O tipo 1, a porção 1, que seria o ósteo e a parte inicial do ato esquerdo. O tipo 2, que é mais ou menos em cima da landing zone. E o tipo 3, que é a parte mais distal do apêndice. Então, aqui vocês veem um caso em que a gente tem um apêndice tipo 1, porque o trombo está chegando a tocar o ósteo dele aqui. O seguinte é um trombo do tipo 2, daquele que o Ayrton gosta, que ele é durinho, né? E que está mais ou menos na região da landing zone aqui também. E o tipo 3 é aquele que é restrito à porção distal do apêndice. Bom, chega de teoria, vamos partir para o que interessa aqui. Vou apresentar esse caso para vocês. Ele tem algumas coisas bastante diferentes do caso do Enio. A primeira delas é que é um paciente masculino, 56 anos, que tem FA paroxística. Foi indicado para ele a ablação da FA, que não pôde ser feita porque ele tinha um trombo no interior da lado esquerdo. Ele foi tratado com Xarelto durante um tempo sem resultado. Depois do Xarelto, se trocou para Pradaxa, também sem dissolução do trombo. E aí o eletrofisiologista encaminhou para a gente fechar para que ele pudesse fazer depois, subsequentemente, a ablação desse paciente. Ele, como comorbidades, ele tinha hipertensão arterial, diabetes, e isso aqui é que é o dado importante. Ele tinha uma cardiomiopatia dilatada, tinha uma fração de ejeção baixa, um ventrículo esquerdo bem grande, um ato esquerdo grande. Os scores de risco dele, o Charles-Vasco era 3 e o Hasbled era 1. Essa aqui foi aquela simulação que o Gabriel já mostrou, que é espetacular. A gente vê a forma do apêndice, a gente vê a posição onde está o que seria uma remora ou o próprio trombo. Aqui a mesma coisa vista pelo ósteo, né? E aqui a simulação que ele fez com uma prótese Lambre 34-38, que ficou muito boa. O ecocardiograma, a gente não tem umas imagens tão bonitas quanto as que o Enio mostrou, porque esse aparelho é portátil e não consegue ter uma sensibilidade tão boa quanto aquele. Mas a gente já vê aqui, ó, que tem uma estrutura, aqui você tem a remora importante, e aqui você tem uma estrutura mais fixa, bem no final do apêndice. Mais uma vez, aquela porção mais sólida aqui e uma remora absolutamente importante no interior do apêndice. Aqui a mesma coisa. Depois ele conseguiu medir essa estrutura, media 12/10, a estrutura mais identificada como um trombo fixo. A gente também usou, foi muito interessante essa discussão sobre a proteção de carótida, né? A gente fez esse caso junto lá, o Enio e eu, a gente botou uma proteção de carótida e eu também achei que seria adequado fazer aqui a mesma coisa. Só que a gente colocou um filtro diferente, a gente usou um AngioGuard aqui. A outra coisa de diferente que a gente teve no nosso caso, com relação dele, é que a gente não conseguiu fazer a injeção onde eu queria fazer, que era no teto do átrio. Por quê? Porque esse doente tem insuficiência cardíaca e ele tinha uma veia pulmonar enorme. Então, toda injeção que era feita aqui, o fluxo fugia para dentro da veia pulmonar e a gente não visualizava o apêndice. Então, eu optei por fazer uma injeção manual pela bainha, na entrada do apêndice aqui, bem com cuidado, na posição cranial, e aqui à direita, vocês estão vendo lá, injeção caudal. E a gente obteve, no final, conjuntando o eco com a angiografia, as medidas no ósteo de 30 milímetros e uma landing zone de 27 milímetros. E aí a gente contrariou um pouquinho o que o Gabriel tinha visto. A gente optou por fazer uma prótese não 34, mas uma 32, 36, baseado naquela landing zone de 27. E aqui vocês estão vendo o implante. Repara que aqui ficou marcado de contraste aquela região mais trabecular, mais distal, e a gente implanta o umbrella mais proximal do que isso aí. E agora, depois de aberto completamente o umbrella,
a gente configura o disco que é atrás. Próximo passo é aquele teste que a gente faz para ver se está tudo correto, tudo na posição. Felizmente estava, a gente não precisou nenhum tipo de manipulação diferente disso aí. E aí, aquele teste de estabilidade, né, que é feito, a gente viu que o apêndice, a parte do umbrella não mexia, estava fixo lá dentro. E aí a gente optou por liberar a prótese, desenroscando o cabo de entrega. Depois disso, a gente fez um teste. Repara como o teste vai muito fluxo para pulmonar mesmo assim. Mas ele mostra que a prótese está no lugar, não tem leak, está direitinho, o ósseo está coberto pelo disco, né? E a gente se deu por satisfeito com isso aí. E o ecocardiograma, uma das poucas imagens do eco que eu tenho e foi gravada manualmente no aparelho, é essa daí, depois do procedimento. Você vê aqui o disco cobrindo o apêndice, o ósseo, né? E a ausência de fluxo aqui, não tem leak nenhum por volta dele. Depois, no final, a gente retirou os filtros e viu que não tinha praticamente nada muito sólido, só tinha resto de sangue aqui. E o resultado nos pareceu assim, muito bom. Esse paciente teve alta no dia seguinte ao procedimento, já foi no meu consultório 15 dias depois. Está muito bem, obrigado, feliz da vida, está achando tudo ótimo. Mal sabe ele que ele vai ter que fazer um eco transesofágico daqui a pouco. E ele vai voltar para fazer a ablação com o médico que mandou para mim. Bom, era isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Vamos discutir, então, agora. Chico e Enio, fazer um pouquinho mais de oversize talvez garantisse que o disco, que aí acompanha, que é um pouquinho maior, vai cobrir aquela crista lateral? Isso é uma estratégia para você não deixar descoberto? Eu sabia que alguém ia falar isso, eu pensei isso depois. O Gabriel tinha razão. Se a gente colocasse essa prótese do tamanho que ele mediu ali, provavelmente a gente ia cobrir o ósseo inteiro. Mas isso aconteceu num outro caso que a gente fez também, eu e ele, lá para o CSI, em que a gente foi praticamente obrigado a usar um tamanho menor e aconteceu a mesma coisa. A gente não conseguiu cobrir todo o ósseo, ficou uma pequena bolsa ali em cima, na parte superior. Eu acho que sim, se a gente usasse a prótese que o Gabriel mandou, estaria mais bem atendido o paciente. Mas eu acho também, como o Enio ali, aquela porção que ficou foi tão pequena que não vai fazer diferença, eu acho. Perfeito. Teria feito alguma coisa diferente da tua estratégia aí? Tirando o tamanho de prótese? Você está perguntando para mim isso? Você. Se eu tivesse capacidade de fazer alguma coisa diferente, talvez até fizesse. Mas acho que não, Enio. Acho que eu fiz dentro do que a gente sabe que tem que fazer, né? E acabou dando certo direitinho. Por que você está falando isso? Qual seria a sugestão? Não, porque os passos de diferença, né, aqui que a gente viu não manipular esse safari, eu acho que ajuda, né? Fazer a injeção o mais longe possível, quer dizer, é diferente do nosso passo a passo habitual da história, né? E como a gente está aprendendo, acho que é só nessa troca de experiência individual, que nem o Gordilho falou aí, né? Ele fez os dois casos. O caso lá estava no lobo acessório, né? Então ele não teve medo, né, de um trombo que está no lobo acessório, apesar de proximal, tinha o trombo lá, né? E acho que é só assim que a gente vai ter mais segurança. Trocando experiência. Agora, o meu caso teve uma diferença do teu, porque eu não tinha um safari. Os melhores pacientes que a gente tem são sempre os mais pobres, que têm os menores recursos. Esse hospital que a gente trabalhou é um hospital que não tem assim grandes condições de material nem de infraestrutura. Então, eu não tinha um safari, senão eu teria usado. Então, o que a gente fez foi o normal, entrar na veia pulmonar, que, aliás, era enorme, como vocês viram, e trocar, botar a bainha por ali. Mas eu acho que o safari é uma boa ideia, sim. Aliás, se você lembrar bem, em 2016, quando a gente fez o primeiro BSS, que naquela época se chamava Brasil LAA, um dos nossos convidados, que era o Wally de Bakker, que fez o caso comigo, né, ele ficou enlouquecido porque eu não tinha um safari para dar para ele queria usar o safari de todo jeito, desde aquela época já estava fazendo isso, e infelizmente a gente não pôde atendê-lo também. O Alternativas... safari...
é o guia da Mitral, né? Que a gente usa aquele guiazinho de tipo um rabo de porco mesmo. Mas esse é o não vende separado, é mais difícil ainda. O conceito da valvoplastia mitral, né? Que quando você passava o septo, você botava aquele guia, que chama guia do lado esquerdo, né? Fazia uma alça grande para dar estabilidade. O Safari funciona da mesma forma aí, e ajuda na hora de você passar cruzar o septo, né? Principalmente, porque às vezes você tem um septo mais rígido, então você tem que ter suporte para conseguir passar sem entrar dentro do apêndice, né? Francisco, você deixou ele com que medicação? Com anticoagulante? Ele ficou com anticoagulante, porque ele não teve nenhum episódio de sangramento. Então, ele ficou com anticoagulante e vai ter que ser anticoagulado por causa da ablação. Então, ele manteve o esquema que ele vinha fazendo com Pradaxa, que foi a orientação do médico assistente dele. Isso. Bom, nós não temos mais perguntas aqui no Q&A. São 8h15. Muito obrigado pela participação de todo mundo, todos os convidados, a plateia. Obrigado pela participação ativa. De novo, foi um prazer. Acho que são coisas... É assim, nesse tipo de troca de experiência que a gente aprende. Obrigado. Muito bom, pessoal. Espetaculares as aulas de vocês. Pessoal. Muito obrigado. Os panelistas também. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço. Obrigado. Um abraço, gente. Parabéns. A todos e logo teremos novidades. Acho que antes de encerrar o ano, nós ainda temos 2 sessões do BSS. Convido a todos que puderem para acompanhar. Um grande abraço também. Abraço. Um abraço. Falou.